Bom dia, irmãos, tudo bom? A paz do Senhor a todos. E hoje, nessa devocional de hoje, gostaria de estar compartilhando uma palavra aqui. No começo dessa semana eu estava meditando sobre ela e ela nos traz, mesmo que ela esteja, no Antigo Testamento, ela nos fala muito até hoje. E hoje eu quero estar falando sobre a lei do nazireado, né? O que ela nos mostra hoje, né? Que lição ela nos traz hoje em dia também. Eu vou estar lendo em Número 6, do versículo 1 ao versículo 8, que fala assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã. Por ele se não contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. A versão que eu uso aqui da minha Bíblia é a Almeida Revista e Atualizada. Bom, não sei quantos já ouviram falar, dessa lei, desse voto, mas se você desejasse fazer esse voto, tinha algumas leis que você deveria cumprir a Deus quando você desejava realizar esse voto do Nazireu. Nós vemos na Bíblia claramente que um nazireu de Deus desde o seu ventre foi Sansão, por exemplo, E ele deveria não ficar alguns dias, mas desde o seu nascimento até a sua morte, Deus havia falado para a mãe de Sansão e Manoé, que era o pai de Sansão, que ele deveria ser um nazireu todos os dias da vida dele. E nesse voto, que fosse homem ou mulher que fizesse ao Senhor, tinha 4 coisas aqui muito importantes, que eles deveriam fazer ou não fazer. A primeira, ele deveria se consagrar ao Senhor, se separar. Com certeza ele não ia ter uma vida no tocante a coisas seculares, digamos assim. Ele deveria se separar a Deus, para buscar a Deus, enfim. A segunda coisa que a gente vê aqui que o nazireu deveria fazer, ele não poderia comer e nem beber nada que viesse da vinha, de uvas, Era no voto que ele desculpa, no voto que ele fizesse a Deus, todos os dias ele não poderia nem comer e nem beber nada que viesse da uva, de vinhas. Em terceiro lugar, nós vemos que ele deveria deixar crescer livremente o cabelo, ele ou ela, e não passar navalha, não cortar, Deus também tinha estabelecido isso. E em quarto e último lugar, não deveria chegar perto de coisa morta em hipótese alguma, se fosse até mesmo por pai, por mãe, por irmão, ele não poderia. E por exemplo, se tivesse o velório lá do familiar que morreu, ele não poderia se chegar perto, porque Deus falou que o voto do nazireu está sobre a cabeça do homem e da mulher que decidiu, voluntariamente fazer esse voto a Deus. Mas era um voto que não, se você desejasse fazer esse voto, não era um voto que deveria ser feito de qualquer maneira. Bom, o que isso nos traz hoje? Nesses 4 tópicos que eu falei aqui, ele nos fala muita coisa.
Em primeiro lugar, com certeza, a separação, né? A santificação do cristão, que nós devemos decidir por conta própria, não porque alguém estabeleça, não porque alguém manda, não porque a igreja onde eu frequento, de repente, né, estou falando de uma maneira hipotética, tem doutrinas, tem isso, tem aquilo. Não, eu tenho que voluntariamente querer me santificar ao Senhor. 1 Tessalonicenses 4:3, o apóstolo Paulo nos fala assim. 1 Tessalonicenses, eu vou estar lendo aqui, capítulo 4, versículo 3, a palavra do Senhor fala assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, tudo na nossa vida, a santidade, quando a gente deseja ter uma vida consagrada ao Senhor, eu preciso, em primeiro lugar, me separar, me santificar. É claro que, enquanto nessa carne, seremos sempre pecadores, mas o desejo de a cada dia, e é uma coisa que não é assim, eu consegui atingir esse patamar, não. Todo dia eu preciso ter na minha mente, eu decidi me separar ao Senhor, eu decidi me santificar, porque essa é a vontade de Deus, a minha e a sua santificação. Em segundo lugar, nós vemos o quê? Nós vemos que aquele homem, aquela mulher, não poderia, né, beber de vinhos, de bebida forte. E algo que o Senhor e a palavra do Senhor ministra à nossa vida, está lá em Efésios 5, versículo 18, que fala assim, Efésios, capítulo 5, no versículo 18, que o apóstolo Paulo fala aqui: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou algumas Bíblias falam aonde há contenda, né? Mas enchei-vos do Espírito. Ali na lei era algo literal, né? O voto do nazireado, você não podia literalmente beber nada que vinha da uva, né? da vinha. Mas trazendo para nós hoje, e quando Paulo fala não vos embriagueis com vinho, tanto o vinho, ele estava falando mesmo ali da bebida, né? Da embriaguez. E essa embriaguez espiritual, porque nós podemos hoje falar, poxa, mas eu não bebo, eu não, né? não bebo nenhuma bebida alcoólica. Amém. Mas essa embriaguez também, algo que eu estava meditando, por exemplo, a pessoa embriagada, os olhos ficam vermelhos, ela fica cambaleando, ela não fala coisa com coisa, ou então, se de repente é uma pessoa muito, muito fechada, né, quando não está embriagado, quando ela bebe, ela começa a ficar alegre e não sei o que, ela sai do estado dela. E isso é o que muitas vezes o inimigo quer fazer com a gente. Quer que nós vivamos uma vida o quê? Cambaleando na fé, cambaleando naquilo que são os mandamentos de Deus. Eu saio muitas vezes do meu estado, né? Uma coisa que eu preciso saber, eu preciso ser cristão em todo lugar que eu for, porque a pessoa embriagada, uma hora ela está assim, quando ela está embriagada ela se torna muitas vezes uma outra pessoa. O cristão não pode viver cambaleando na fé, não pode viver cambaleando em relação a amigos, a parentes, de repente uma pessoa que não serve a Deus, eu vou fazer só uma coisa aqui para não ficar feio. Não, a Bíblia fala, bem-aventurado aquele que não anda, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não significa que eu não possa estar onde pessoas ímpias estão, porque a gente trabalha, a gente vai para a escola e tem pessoas que não servem a Deus, mas mesmo assim eu não posso ali viver cambaleando, eu não posso estar num estado de embriaguez espiritual, uma hora todo jeito, uma hora todo outro. Aquilo que Paulo fala, quando um pouco antes dele, né, morrer, ele fala, eu guardei a fé. Nós precisamos guardar a fé todos os dias e saber, eu sou
de Jesus, para não viver numa fé que só vive cambaleando, que só vive não que nós não tenhamos os altos e baixos da vida, mas como cristão, a cada dia eu preciso saber, não, eu voluntariamente, né, desejei entregar minha vida para Jesus, sou um servo de Deus, Deus deu um ministério para mim, enfim, Deus deu dons, eu não posso viver, eu não posso permitir viver uma vida de cristão de qualquer jeito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Em terceiro lugar, fala ali no voto do Nazireu que ele deveria deixar crescer o cabelo, né? E claro que hoje nós precisamos, né? Para ser um Nazireu eu preciso deixar meu cabelo grande. Inclusive meu cabelo, ele, se fosse crescer, ele não crescia para baixo, ele crescia para cima, né? Meu cabelo é mais enrolado, enfim. Mas algo que eu estava, e inclusive foi por, né? Como Sansão, ele tinha esse voto, e por ele cambalear, por ele ficar, né, brincando com o inimigo, o que aconteceu? Um dia ele abriu o coração para Dalila e ela cortou o cabelo dele. E a palavra fala que o Senhor se retirou de Sansão. A força em si estava só no cabelo? Não. Mas ele deveria sim obedecer a palavra de Deus, porque naquela época era físico, né? Não beber, não deixar o cabelo crescer, mas para nós hoje, e por isso que infelizmente Sansão, ele perdeu a visão e foi levado lá para os filisteus. Mas trazendo isso para nós hoje, quando eu via, por exemplo, lá no versículo que fala, deixa crescer, lá na lei do nazireado que eu li, fala, deixarás crescer o cabelo livremente. E eu comecei a meditar sobre isso, né? O que é crescer livremente? Em Isaías 54, por exemplo, fala, alarga as estacas da tua tenda para a esquerda, para a direita, não impeças, cresça na fé, cresça naquilo que Deus te deu, os dons que Deus te deu para servir a igreja, para servir os irmãos, para servir ao Senhor. Por isso que Ele colocou um dom na minha vida, um dom na sua vida, e nós devemos o quê? Impedir esse crescimento? Não, a cada dia, é claro, é um degrau por degrau, mas esse crescimento tem que ser todos os dias na minha vida. E eu lembrei de quem? O profeta Samuel, desde criança, e está lá em 1 Samuel 3, no versículo 19, 1 Samuel 3, no 1 Samuel 3, 19, que fala assim, peraí, estava lendo o capítulo 4, 1 Samuel 3, 19, crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todos a Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Até aí, nós vemos que o quê? Samuel, o profeta Samuel, desde a sua juventude, desde a sua infância, o Senhor começou a se revelar a Samuel, e a palavra fala que ele crescia. É claro que ali, literalmente em estatura, né? Mas também esse crescimento espiritual, nós precisamos o quê? Deixar correr livremente. Por isso que eu preciso tomar cuidado, igual Sansão teve, de ficar brincando com as coisas de Deus. Porque muitas vezes a gente não percebe, mas quando a gente começa a brincar de Deus, a gente vê que o crescimento espiritual que Deus tinha para nós, ele é interrompido, e parece que a nossa vida em outras áreas parece que também fica meio que estivesse amarrada. Porque quando Deus nos dá um chamado, um dom para servir a Ele, a gente não faz, as outras áreas da nossa vida também não prosperam, não vai para frente.
Por isso que a gente tem que ter essa alegria de servir ao Senhor, de crescer na presença dEle. Deixa crescer livremente. Ali para o nazireu era o cabelo. Para nós hoje, deixa crescer livremente a palavra do Senhor, a fé, o conhecimento da palavra. Oséias 6,3: prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? E para terminar essa palavra, havia ali o quarto item, que era o quê? Não chegar perto de coisas mortas. E aquilo que veio no meu coração para nós hoje, é exatamente deixar o passado no passado. Muitas vezes, e a maioria das pessoas que infelizmente acabam ficando deprimidos com depressão, a depressão ela é um excesso do passado. Eu fico me agarrando a coisas que já morreram, que não tem mais, que não existe mais. Só que vira e mexe, eu vou lá. Como a palavra fala, como uma porca, ou como um cachorro que volta de novo a lamber o vômito, que já tinha lançado para fora, mas volta naquele estado. Por isso que o apóstolo Paulo fala, para a gente terminar essa devocional de hoje, ele fala em Filipenses, no capítulo 3, eu vou estar lendo para nós, Filipenses 3:13, olha o que ele fala: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o que Paulo fala? Ele fala assim: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que havia ficado para trás, eu avanço para o alvo, para o objetivo que o Senhor me chamou. O apóstolo Paulo, ali, o objetivo dele era o que? Era pregar, era ali abrir as igrejas que ele abria nas outras cidades. E qual que é o alvo? Nós, como cristãos. É claro que em primeiro lugar a salvação em Cristo Jesus, a salvação eterna, em primeiro lugar. Mas nessa terra fazemos a obra do Senhor, sermos testemunhas, sermos um bom perfume de Cristo, como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios. Preciso me santificar, me separar, que é a santificação, não me embriagar com vinho, não ficar cambaleando na minha fé, viver o crescimento que Deus tem para mim. E, em quarto lugar, não chegar perto de coisas mortas, não ficar revivendo mais o passado, não querer, como a palavra fala, querer voltar a comer, o vômito, aquilo que eu já tinha deixado para trás. Amém? Que Deus possa te abençoar neste dia, nesta palavra. Reflita, mastigue esta palavra, e a cada dia mais a palavra do Senhor, que possamos viver em oração, vivemos crescendo nesta palavra. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém.